Estamos ao vivo? Então, gente, bom dia a todos que estão agora nos acompanhando aqui na live do sindicato, né? Nós estamos retomando debates que a gente tinha o costume de realizar no nosso Diálogo Plural na TV, e aí nós estamos nessa decisão agora de trazer o Diálogo Plural para a web e continuarmos os assuntos de formação, as coisas que estão acontecendo na sociedade de uma maneira geral, a partir dessa iniciativa mais informal, em que a gente fica mais próximo de vocês, inclusive permitindo que vocês, ao mesmo tempo, estejam enviando para nós perguntas, mensagens sobre o tema e dúvidas, etc., né? Nós estamos aqui com algumas convidadas, né? A Lenira Xavier, que é psicóloga, psicanalista. Estamos aqui com a Tásia, que é a nossa coordenadora da pasta de mulher trabalhadora, juntamente com a Aparecida, também coordenadora do Sinteste, e a Késia, que é servidora daqui da nossa universidade. E a gente já agradece a presença de vocês para a gente falar de um assunto muito importante, que é mulher, né? A gente está fazendo isso exatamente porque amanhã nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, temos várias atividades, né, a ser realizadas, e a gente queria trazer temas aqui bastante polêmicos até, que vem sendo falado na imprensa e na sociedade de modo geral, nas últimas semanas, nos últimos meses. Inclusive, assim, falando de violência, né? Violência contra as mulheres tem tido, assim, vários casos que se tornaram públicos. No Rio, recentemente, uma mulher foi espancada por um homem que ela conheceu, né, na internet, uma pessoa que ela já conhecia, inclusive, há 8 meses de contato, e todo mundo viu na televisão as imagens, as coisas, de como ela ficou extremamente machucada, né, foram horas de agressão. Nós também tivemos um caso de uma tentativa de estupro no banheiro feminino, né, casos em São Paulo de um homem que ejaculou na perna de uma mulher em um trem. Nós também recentemente vimos o caso da Eva, né, que foi uma jovem que estava sendo abusada pelo seu padrasto desde os 12 anos, e ela só conseguiu aos 21 anos fazer a denúncia, se tornou bastante conhecida também porque ela fez postagens no Instagram. E nós tivemos também o caso da Sandra Bittencourt, que foi uma ativista, né, que trabalhava numa ONG de Vítimas Unidas, que tinha uma plataforma que ajudava na questão da denúncia de casos de assédio, coisas como essa, no mundo espiritual. Então, assim, isso só falando do que a gente teve como pauta nos últimos tempos. Exatamente. Aí, o que a gente pensa sobre isso? Esses casos mostram sobre como o assunto é tratado no Brasil, como que a mulher, o que isso acontece, assim, na opinião de vocês, como é que o Brasil trata as mulheres e por que a gente ouve casos como esse, em geral, ligados justamente a mulheres, né? Bem, primeiro, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui nesse primeiro programa, né, nosso, nessa live. Eu penso que é exatamente a nossa história para trás. O machismo, a forma da nossa sociedade, né, a forma que ela funciona, e que nós somos tratados mesmo como servidoras mesmo, à disposição dos homens. E quando alguém se rebela um pouco, não é nem se rebela, quando ela impõe os direitos, vem toda essa violência em todos os espaços, porque nós estamos sofrendo violência em todos os espaços. Quer dizer, isso já vem há muito tempo. E nós somos muito maltratadas, eu acho, sabe, pelo governo, pelas políticas públicas que não existem. É só mais um projeto, vai ali, mas não funciona direito, porque não tem o apoio. Então, eu acho que nós somos muito maltratados. Será que existe, assim, uma conivência com a violência contra a mulher? O que você acha, Aparecida? Com certeza, né? Até porque essa questão que nós estamos discutindo é uma questão que a gente vê que as próprias mídias, né, elas reforçam isso, né? Ontem eu estava vendo nas redes sociais uma questão de pega figuras públicas, né? Aí diz fulano traiu fulano. Então, quer dizer, essa questão de colocar a traição reforçando o machismo, né? Porque coloca duas mulheres como se fosse assim, estão disputando fulano. E as redes sociais, elas reforçam cada vez mais isso.
E tem determinados tipos de revistas que ganham muito, faturam muito com esse tipo de matéria, né? Que na realidade são matérias que só tendem a cada vez mais a reforçar essa cultura patriarcal, esse machismo, né? Que é histórico no nosso país. Né? Que dá pesos diferentes de comportamento sobre homem e mulher. Que a gente tanto faz esse combate, né? A gente luta tanto por essa igualdade de gênero, né? Que é outra coisa também que a gente tem que discutir. Porque o que a gente vê hoje? As escolas não podem discutir gênero, né? Existe toda a proibição, existe todo esse conservadorismo dos governos, principalmente do atual, que é conservador. A gente vem de uma sociedade muito machista, historicamente, apesar de nós estarmos já no século bem avançado em outras questões, a gente entende como algo, apesar de chocante ainda quando é divulgado, é como se fosse algo rotineiro. O que aparece ainda é uma minoria, é algo que questões, ou por ter uma repercussão muito grande e a mídia faz uma divulgação em cima disso, ou apenas a uma mulher que consegue romper com as questões dela, com a questão da sociedade imposta. E aí se a gente começa a observar o quanto é difícil. Não é fácil romper com tudo isso, porque nós vivemos numa sociedade extremamente machista. Lenira, você acha que existe alguma razão para uma realidade como essa, mais cultural, mais relacionada à política pública, mais relacionada a alguma questão psíquica mesmo? O que você vê? Como é que você avalia esses acontecimentos? Eu acho que tem tudo isso e algo mais. Né? Eu sou psicanalista, então Freud já dizia, né, que o ódio e o amor são afetos fundantes do ser humano. Okay? Então, o lobo é o lobo do homem. Ele falou, né, nós seríamos muito bons se não quiséssemos ser tão bons. Tá? Causa uma polêmica nessa época com isto. Bom, mas tratando da violência, eu acho que é muito ampla a questão da gente falar da violência da mulher, tem que falar também um pouco da violência que nós estamos sendo sujeitos, desde que o mundo é muito, mas especialmente agora, nestes últimos, né, neste século XXI. Agora mesmo eu estava no consultório médico e eu passei meia hora, uma hora lá, aguardando a consulta médica, e a televisão na minha frente estava num programa que só trazia tragédias. De todas as formas, entendeu? Né? É desse jeito. Eu não quero tirar o mérito de que a mulher, nós, as mulheres, as minorias, né, temos aí um ponto que eu acho que é fundamental, Lídia, que falta, e colegas, falta e tem excesso às vezes, né? E tem um modo de como abordar esta violência, que é a violência que a gente faz conosco, ao não se perguntar por que eu me permito estar nesta situação de desvalia, que seja homem, mulher, criança, negro, pobre. É claro que essas categorias têm um peso maior, que é um peso social, e daí as políticas públicas, os ativistas, e daí todos nós fazemos um coro frente a esta desumanidade. Inclusive, desculpa, Taz, inclusive a Eva mesmo, quando ela apresentou entrevistas e tudo, ela falou assim que ela tinha medo de ser julgada exatamente pelo tempo em que ela estava passando por aquela situação, e assim as pessoas têm ideia de, por que você não fez nada? Como é que você fica tanto tempo? E a tendência sempre é essa, a história da vitimização, da culpabilização da vítima, né? Era exatamente isso que eu ia falar quando você falou. É impressionante o quanto se você for analisar aquelas postagens que fizeram, daquela moça que conhecia já o rapaz há 8 meses pela internet, mas o fato dela ter encontrado com ele, depois de 8 meses de conversa, ainda estão culpando a moça por não ter conhecido pessoalmente antes, ela teve um encontro. Quer dizer, se esquece da violência que ela sofreu, para dizer, não. Como se fosse justificada. Como se justificasse, né? Como a moça que está bêbada num carnaval. E porque está bêbada. Não, mas ela estava bêbada. Não, ela estava com uma roupa muito curta. Sim, a mulher, ela tem que estar onde ela quiser, vestindo o que ela tiver a fim, encontrando com quem ela quiser. Isso não tem nada a ver com a violência sofrida. Nada a ver. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Mas o que é que acontece?
exatamente a culpabilização. culpabilização. Ah, bebeu, tá bêbada, é sinal de que o homem pode fazer o que quiser. Se eu encontrei uma pessoa e fui com ela para minha casa, ela pode me bater, porque afinal, você encontrou, conhecia pela internet. Não existe isso, gente. Sabe, a violência, ela é violência e ponto. Independente de como a mulher está vestida, onde ela está bebendo, onde ela no local que ela estiver. Então, isso precisa acabar. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa, a nossa luta, né, precisa ser também em cima disso. Eu acho que é das coisas mais. Eu acho que o ponto principal que as pessoas não se dão conta é justamente esse. Deixar de se calar. Né? E muitas. Eu já atendi vários alunos que trazem isso como uma questão. Eu vou falar e aí eu não deixo de ser acreditada porque já se passaram alguns anos. E muitas vezes isso começa na infância e a criança não sabe, não consegue distinguir o que é aquilo. E aí muitas vezes até a vida adulta. Né? E as questões, o impacto emocional, psicológico dessa pessoa é deixado de lado. Então assim, poxa, você viveu com isso há 10 anos e agora que resolveu falar? E aí a gente vê, né, que quando uma fala, a incentiva que as outras falem também, né? Isso aí é uma coisa também que a gente tem visto, a importância de se falar. Mas a questão também da pessoa se sentir com a culpa, né, carregar essa culpa, e muitas carregam essa culpa e acabam até cometendo suicídio, como acontece muitas, né? Nessa situação que é uma situação muito delicada, né? E a gente tem visto aí todo dia o que vem acontecendo, né? E a nossa luta não tem que parar, e nós temos que continuar lutando contra isso aí. Agora eu só acho que a gente só vai conseguir também mais sucesso quando se tornar uma política pública, isso aí. Quando as escolas realmente começar a entrar isso dentro das escolas da educação, né, que a gente vê também que muitas crianças que são abusadas dentro de casa, muitas vezes quando ela encontra um espaço mesmo pequeno na escola, elas acabam falando o que acontece. A gente já tem visto várias pesquisas que mostram isso, que as crianças falam, né, essa mudança de comportamento. Então a gente tem que lutar, a gente tem que continuar defendendo a questão de discutir gênero na escola, é importante. A gente não vai discutir sexo, discutir gênero não é discutir kit gay, não é discutir mamadeira de piroca, não são essas coisas, são coisas importantes que dizem respeito às nossas vidas enquanto mulheres. Né? E a gente tem que lutar para que isso realmente venha a acontecer e se torne uma política pública que realmente tenha investimento e que a gente possa acabar com essa, pelo menos ir diminuindo gradativamente essa violência que nós sofremos. Leonira, eu acho que você queria contribuir também? Uma contribuição que eu acho que eu posso dar, que eu vejo uma carência nas políticas, né? Eu poderia acrescentar muitas políticas, não só na educação, como no campo da saúde, como em todos os campos. É uma questão sobre a gente refletir quando é que o ódio começa a ser interpretado como amor. O que faz com que eu, na relação contigo, demore ou com qualquer muito pessoa, tempo, entendeu? Eu passe a minha vida toda por estar com você, é um reconhecimento de humano para humano, mas o que é que faz com que o meu psíquico interprete que o seu ato de violência para comigo é um ato de amor, para além do discurso social, entendeu? Que reforça que pior, como é melhor? Melhor com ele, pior sem ele. Mas não é só, eu estou falando isso com a mulher, acho que qualquer categoria, mas maciçamente somos nós, mulheres, que estamos nessa condição. Mas a questão que eu vejo, entendeu? Que a minha área poderia contribuir para as políticas, de um modo geral, para os movimentos, incluir uma questão, né? Primeiro, por que eu estou nessa situação? Fazer as pessoas refletirem, desde pequenininha, o que o outro quer de mim e por que eu estou nisso? Né? Saber reconhecer o que é um ato de violência para que eu possa permitir interpretar que aquilo ali é uma violência e não interpretar como uma forma de amor. Percebe a nuance disso? Então, existem muitas... Eu estou dizendo com isso que justificando que as pessoas fiquem num estado de serem violentadas, entendeu?
Porque eu estou dando uma explicação que há uma interpretação, porque ela interpretou psicologicamente. Não, de modo Inclusive. Não estou. Entendeu? De modo alguém possa ser levado a isso, não pode? Pode. Alguém pensar que eu estou justificando um ato. Não, isso é um ato de violência desumano. Fere a natureza humana. Né? Agora, você se questionar, você fazer os outros, alertar os outros para se questionar, que é isso que acontece, que eu estou interpretando um ato de ódio, de violência, com um ato violento. Inclusive casa com o que a Aparecida falou com relação às crianças, né? E a educação. Exato. Porque normalmente, quando a criança ela cresce com esse sentimento de que não, mas eu faço isso porque eu amo você, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você. Então ela está num momento de formação, né? Em que ela entende aquela mensagem exatamente. Ela começa a confundir o amor, um ato que fere com humana. E aí por isso que às vezes leva tantos anos, né? Inclusive, porque foi a sua formação que não é isso? Inclusive, existe uma tendência natural, que é incrível, que isso me fere profundamente, as pessoas tendem a limitar a sua dor. A dor de cada um é de cada um. Às vezes eu digo uma coisa a você que não lhe fere, mas se eu disser para Kécia, vai ferir profundamente. E a violência, o tamanho da dor, depende de quem sofreu a violência. E é muito normal a gente escutar o quê? Não, você entendeu errado. Não, ele não foi isso que ele quis dizer. Olha que absurdo, eu lhe digo uma coisa e tem pessoas que vêm dizer a você que não era bem isso que ele disse, mas não era aquilo que ele queria dizer. Então é uma tendência de minimizar a agressão que o outro faz e minimizar a dor do outro. Pegando esse seu gancho, Taz, é até interessante a gente falar. A gente está falando aqui de casos sérios que chocaram. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de assédio, a gente fala, em relação à mulher, a gente fala não só do assédio sexual, tudo isso, a gente fala de assédio moral também, né? Muitas vezes no trabalho, muitas vezes no ambiente familiar, que às vezes não mexe com a questão da violência física, mas mexe com a questão da violência psicológica, né? Então, para as pessoas também entenderem que a violência não se encerra só naquilo que choca porque você deformou um rosto, porque tem sangue por tudo que é lado, né? Às vezes a pessoa está sangrando por dentro, né? Tem uma pergunta aqui do Newton que ele fez pra gente, que ele está acompanhando. Ele perguntou assim: qual o papel dos homens comprometidos com a justiça de gênero na luta das mulheres? Isso é bem polêmico, né? Verdade. Porque tem uma ala das mulheres que acredita que talvez o homem não tenha uma participação tão ativa. Já existe uma outra ala que acredita que sim, que pode ter uma participação tão ativa. Então, assim, ele está perguntando exatamente isso. Qual o papel dos homens nessa história toda? Quem começa? É bem importante. Vamos lá, Cida. É bem importante, Vamos lá. né? Agradecer a pergunta do Nilton, né? Porque vai enriquecer o debate, com certeza, né? Dizer que é muito importante. Por isso que a gente discute a questão do feminismo, né? Feminismo não é as mulheres que querem ser mais do que homens, né? A gente luta por igualdade de direitos, é isso. Né? E eu acho que o homem é importante, sim, o papel do homem, entender essa questão, né? E nós não estamos disputando espaço, nós estamos querendo igualdade de direitos em todos os sentidos, né? Que a gente tem, lutar pelos nossos direitos enquanto mulher. Né? E eu acho que é importante essa questão da conscientização do homem sobre isso. Né? Essa questão realmente é desfazer, a gente tem que desconstruir essa cultura machista, né? E assim, a gente tem que fazer esse trabalho, tudo perpassa pela educação. Né? É um trabalho que tem que começar na base. Por isso que a gente defende que comece nas escolas lá na base. E o importante, muito importante, agradecemos demais a pergunta do nosso amigo, nosso companheiro, porque puxou isso que a gente nem estava pensando em falar. Mas é de extrema importância, né? Porque o maior agressor nosso é o homem. Então, a partir do momento que ele se dispõe a estar junto com a gente, falando no feminicídio, que foi muito bem colocado, nessa desconstrução, se o maior agressor nosso é o homem, quando ele se coloca para desconstruir, é isso que a gente quer. Porque na hora que ele está trabalhando com a gente, ele está lutando para que nós tenhamos o mesmo direito que ele. Kézia, como é que você vê essa questão do papel do homem? Aliado, né? Eu concordo que é um momento de grande desconstrução
porque é algo historicamente que vem se arrastando, enfim, que até hoje perdura em muitos casos, mas que não é uma luta só nossa, não é uma luta só das mulheres, das meninas, de se impor, de se colocar, de pedir o respeito que é essencial para qualquer tipo de relacionamento, para qualquer relação. Qualquer ser humano, né? Independente Respeito. com quem a gente esteja lidando, com o gênero que a gente esteja lidando. Então, quando o homem vem, ele se alia, ele começa a entender que é dele que precisa vir também. Então, assim, é uma luta da gente se chegar junto, mas é uma luta do homem não vir ao encontro, né? Mas ele não vem afrontar, ele vem se juntar. E eu acho que é um momento da gente construir, tentar construir, que isso vem se alongando, se arrastando por um tempo, mas essa concepção de que somos todos iguais, merecemos respeito. Né? E acho que voltando um pouco sobre essa questão do assédio, Sim. É muito importante a gente entender o quanto esse assunto é difícil. Nós trabalhamos recentemente esse tema, o assédio sexual, lá no centro que eu trabalho, e aí os casos nos chegam, mas na hora da gente tentar levar isso à frente, a nível de um processo administrativo, as pessoas se calam. Por mais por mal que seja a nossa tentativa de deixar isso sem identificação das pessoas, há um medo muito grande de como isso vai ser visto e do que vem depois de lá para cá, porque aí entra as questões de autoridade, as relações de poder, né? E aí as pessoas ficam com medo. Então, entender que o homem é o nosso aliado para nós e para eles é fundamental. Ele está nesse caminho. É interessante. Newton, assim, a gente falando como mulher, por exemplo, acho que não sei se todo mundo tem filho homem, né? Eu tenho filho homem, Tásia tem, Kézia também tem, né? A gente, observando às vezes a criação e tudo, o meu filho eu tento já desde então. Então, por exemplo, isso não deve ser só uma missão da mãe. Né? Quando a gente fala da educação na escola, vamos voltar um pouquinho para dentro de casa, para dentro do nosso lar da família, na hora que você vislumbra o seu próprio filho. Então a melhor forma talvez seja essa, de você ouvir o que as mulheres do entorno estão falando, né? Não desautorizar, observar nesse sentido e começar a passar isso para as próximas gerações, né? Porque a gente sabe que vamos estar no momento de transição. A gente tenta nesse momento sensibilizar, hoje nós que estamos já no meio de toda essa situação, né? Mas eu acho que um papel legal também é esse, de observar a criação dos filhos, não deixando isso como se fosse uma responsabilidade apenas das mulheres, né? Entra aquela história assim, né? Porque o meu marido me ajuda. Ele me ajuda, ele também tem tanta obrigação quanto eu tenho na casa, na criação dos filhos, nas atividades, porque todos nós trabalhamos fora. E ele tem que me ajudar. Diga aí, Lenira, você queria falar? É algo que surgiu aqui, pode ser que tenha a ver, pode ser que não tenha nada a ver. Mas eu acho que assim, tem um foco que eu acho legal, que para os homens, para as mulheres, para todos, que eu acho que o que a gente deve evitar é essa manipulação psicológica, né, de que o outro, de acreditar que o outro é incapaz, de deixar o outro numa posição de menos, né, de incapacidade, perante seja o que for, né? Então, há diferenças entre homens e mulheres, há diferenças anatômicas, sim, mas também não há, um corpo anatômico não define o que é homem e o que é mulher. A psicanálise trouxe essa contribuição para a gente. Não é? Mas eu acho que tem algo aí que é essa violência, essa manipulação psicológica que eu acho que a gente precisa ensinar, nos ensinar e ensinar a todos, entender qualquer outro que nós estamos trabalhando. Eu trabalho em hospital e vejo as pequenas violências, estava comentando aqui com o Lívio antes, né, e com o pessoal daqui, as pequenas violências dessa manipulação psicológica, quando eu digo que o outro é menor, é incapaz. É só isso. Uma pontuaçãozinha. Então, assim, a gente sofre, né, enquanto mulher, não só nessa coisa do familiar, do trabalho, mas tem um tema que está bem em alta também nesse momento, que é a questão da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência com certeza atinge a todos, mas a gente sabe também historicamente que foram guardadas diferenças, né?
previdência em relação às mulheres, exatamente pela cultura de saber que as mulheres têm duplas, triplas jornadas, né? E aí por isso a diferenciação relacionada, e a gente ainda está no momento de transição. Nós estamos no processo de luta para essa igualdade, né? E aí a gente vê que as mulheres estão sendo, inclusive, uma das mais prejudicadas nessa reforma. As trabalhadoras rurais, né? Professoras com profissões assim, realmente que precisam de como é que a gente pode dizer, um olhar diferente, porque a pressão é diferenciada, né? E como é que vocês veem isso assim? Como é que vocês veem as acusações, por exemplo, de que o governo federal estaria tentando... na verdade, a pergunta é a seguinte: como é que vocês veem um governo que representa a todos, né, lidando com essa questão de maneira mais forte em relação às mulheres? Essa é a pergunta, né? Essa pergunta, ela realmente a gente precisa refletir muito, né? Porque é uma reforma que aumenta em 7 anos a idade da mulher, né? Está passando para 62, né, a proposta. Realmente não leva em consideração toda a trajetória de vida da mulher, né? O governo que está aí, conservador, que é machista, que é misógino, a gente sabe disso, né? Que ele se calça nesse conservadorismo, né? E sempre ele falava que ia fazer isso, né? Assim, a gente já via que antes dele ser eleito, na própria falação dele, ele já tinha essa, digamos assim, essa indiferença, essa mesmo assim, indisposição. Em relação às minorias. E nós mulheres, né, somos as primeiras a serem atacadas agora com essa reforma da Previdência. Então, essa reforma da Previdência, ela veio para realmente retirar os poucos direitos que a gente ainda tem, né? Como a Lívia já falou, a mulher do campo é uma mulher muito sofrida que começou a trabalhar muito cedo, gente. Só sabe o que é uma mulher do campo quem realmente vive no campo, quem tem conhecimento de ser uma mulher agricultora, penalizada, sem assistência, né? Que acorda de madrugada, que já começa na luta, que está com as mãos já calejadas, tudo estourada já. Não tem condições. Essa reforma da Previdência ela tem que ser barrada, né? E nós mulheres temos que ser a protagonista de derrubar essa reforma. Inclusive amanhã, né, Aparecida? Da mesma forma que a gente fez o movimento Ele Não, a gente tem que ir para a rua. Amanhã, às 15 horas, nós estaremos em frente à agência do INSS, na Rua Pudi. Vamos se concentrar lá, porque em todo o país as mulheres estão se levantando e com certeza, se nós dermos as mãos, cada uma, ninguém solta a mão de ninguém, tá? Mas vamos aprender a segurar as mãos mesmo, né? E a gente precisa estar unida, a gente precisa estar nas ruas, porque a gente só fazendo pressão nas ruas que a gente vai conseguir derrubar essa reforma que está aí para acabar com a gente, né? Imagine você trabalhar, são 40 anos de contribuição, 40 anos. O foco central da reforma que está em evidência é a idade, mas a gente tem que ver também que são 40 anos de contribuição. Porque você pode até ter aquela idade, mas não ter a contribuição, então você vai receber uma aposentadoria bem rebaixada em relação inclusive para quem começa a trabalhar cedo, né, você é uma coisa assim bastante absurda, então, não levar em consideração o tempo de trabalho. E a gente precisa levar essa mensagem para as mulheres da periferia, para as negras que sofrem mais do que nós, que as mulheres negras, que estatisticamente isso é comprovado, né? Então a gente precisa conversar com a sociedade, mostrar, independente de A ou B, de partido A ou B, a gente tem que se juntar. Esse é o momento da gente ir para as ruas, todo mundo junto, independente de que você votou, em que você acredita. Mas nós temos que fazer, nós que temos esse conhecimento, né, nós mulheres que temos esse conhecimento, temos o dever de levar esse esclarecimento à população. Inclusive amanhã de manhã, né, aqui na universidade, nós vamos fazer uma atividade na reitoria, né? Que é uma atividade mais focada para a nossa comunidade universitária. Aqui dentro da universidade, como a Aparecida também falou, à tarde vai ter essa atividade que é com todos os sindicatos, centrais, etc. Mas pela manhã nós vamos fazer uma aqui na universidade para a nossa comunidade. E assim, a reforma ela veio
isso já é todo. A mulher, ao longo desses 2 últimos governos, ela começou a se fortalecer um pouco. As políticas, né, começaram a acontecer. Né? Foram lançadas lá 15 anos atrás, e elas começaram a se estruturar. Né? Lei Maria da Penha, aí começou, a Lei da Maria da Penha é muito pouco. Vamos estruturar a Polícia Maria da Penha, porque só a delegacia não estava funcionando muito bem, as casas de apoio, a rede de apoio à mulher. Então começou a se estruturar. Né? Aí acontece o que aconteceu com esse governo machista, né? Misógino e etc., como também Aparecida falou, e que vem para detonar esse pouco que a gente tinha, o que é que a gente poderia imaginar de um governo de direita, de etc. e tal, de extrema-direita, que ele ia tentar acabar, mas não tão violentamente. Né? Porque da forma que ele está vindo, ele destrói o que a gente lutou ao longo de quantos anos, Aparecida e vocês? 20, 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos. Então, é muito grave. E a reforma, ela vai pegar... É um retrocesso violento. E a reforma vai pegar no mais grave. No mais grave, que é o nosso bolso. E no nosso tempo. E aí eu acho As mulheres velhas interessante, não vão poder lutar. na hora que a Aparecida fala de a gente se unir, né, nos darmos as mãos, aí a gente entra no nosso último tema, para a gente poder encerrar aqui nosso bate-papo, sei que está muito legal, mas que é a questão da sororidade. Eu queria ouvir inclusive a Lenira, né, sobre isso, assim, o que significa a sororidade, como é que a gente pode praticar, porque assim... Parece que a gente foi criado com uma sensação de competição, né, entre mulheres. Exatamente, no início a Aparecida falou aqui, a pessoa pública que a mulher traiu e o cara nem aparece, o negócio é a amante, a esposa, né, etc e tal. Esse medo, muitas vezes, assim, essa questão da sororidade, Lenira. Bom, isso é um tema que é novo, né? Até sobre né, o que é esse compartilhamento, essa solidariedade entre as mulheres. E realmente há algo cultural, até mesmo a teoria né, da qual eu teoricamente me oriento, fala da competição, né, entre as mulheres, a questão da inveja de pênis e tal, mas eu não vou me ater a isso aqui não. Isso aqui, graças a Deus, nos últimos anos vem teorias e a clínica nos dando outros olhares sobre. Não é um olhar político, mas é um olhar político e clínico. Científico também. Agora, o que eu quero dizer, que eu pego o último, amanhã tem luta, né? Amanhã tem dia de luta, amanhã é dia... O mundo inteiro. E conclame aqui a união. Né? Eu acho que tem essa posição mesmo. Eu acredito na resistência. Eu acredito no potencial criativo de cada um ser humano. Estejamos no corpo ou não de mulher, sejamos, funcionamos ou não como. Né? Nós mulheres temos um plus, né? Temos algo a mais, que faz com que a gente possa, sim, né? Fazer a diferença nesse campo político, nesse campo das relações. Então, é para se unir e pensar que pode vir, como a Mangueira fez, como as escolas de futebol se uniram, tiveram um objetivo, criaram um trabalho, não se uniram para só fazer figurinha e fazer de conta que estamos aqui. Eles tiveram um foco e contaram uma história, fizeram rede, cada um teve a sua participação. Por que nós, na comunidade, na reunião, na família, nos locais que a gente trabalha, com os nossos amigos, a gente não pode fazer isso? E voltando à sororidade, né, eu vivi isso. Né, com algumas colegas que criamos um grupo espontaneamente e o quanto cada uma se ajudou em momentos difíceis neste ano que passou. Né? E o quanto isso foi importante para nos fortalecer como seres humanos. Independente se a gente é X, A ou B, se temos terapias ou não nos ajudando, teve algo ali muito forte que foi um coletivo espontâneo de mulheres que se reconhece, entendeu? Nas suas potências, nas suas fraquezas, né? E podemos, com este grupo, né? Lívia faz parte, né, Lívia? Que bom. Excelente. Podemos, entender
entendeu? A gente não sabia, eu pelo menos entrei no grupo, era por uma outra ideia, e acabou nesta experiência que hoje eu tenho, concretamente, estou compartilhando aqui com vocês, do que é a solidariedade. Que nada mais é do que essa solidariedade, do que essa empatia, do que essa ajuda, uma ajuda espontânea, genuína, de poder você não vai só segurar, a gente acha que é importante que a gente não solte a mão de ninguém, principalmente neste momento político, mas é importante que a gente possa saber quem é a mão que a gente vai segurar. Não é qualquer mão, não é em qualquer hora, não é em qualquer momento, mas vai ter momentos muito precisos que eu posso estar segurando a sua mão e no outro ser a dela. E outros momentos vai ter, como amanhã, né? Vai ter que ser todo mundo. É uma causa política em jogo. Que são os nossos direitos que estão sendo dizimados. E eu acho que a importância, mais uma vez, é quando a pressão psicológica, entendeu? A tortura psicológica é quando estão tirando o nosso lugar do ser humano. Decente, digno. Eu acho que isso é o que está em jogo e que a gente tem que lutar. E uma lembrança ótima para a gente encerrar foi a coisa da Vitória da Mangueira, né? Que tem, assim, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a live, que a gente acredita que, inclusive, foi uma mensagem popular. É uma coisa, assim, realmente bastante séria, como você disse, foi feito de maneira com muita seriedade, né? E ali você tem mulheres representadas, inclusive como a própria Marielle, né? Negra, periférica, que foi assassinada, Dandara, etc. Como é que você vê, Kézia, dentro de uma questão cultural, que é um carnaval, né? Inclusive foi com notas máximas, né? Que a escola ganhou. Isso é, de fato, uma mensagem? Assim, é um grito de algum... O que você acha, Kézia? Sim, sem dúvida nenhuma. É a mensagem que a sociedade quer, que a gente precisa colocar para fora. É uma forma de demonstração. O carnaval não é só a festa, não é só as farras, enfim, né? Não é só o carnaval mais vivido, digamos, mas é a necessidade da gente falar sobre. E o caso da Marielle, em específico na Mangueira, foi a prova do que a sociedade pede uma justificativa, não é uma justificativa, mas uma resposta, né? E nos fazer, eu acho que muitos de nós nos sentimos representadas. Com certeza. Pela forma como foi trabalhado, foi lindo. Foi muito bonito. Foi, né? Eu até falei, não acompanhei o resultado, as notas, mas vi o desfile e o fechamento foi perfeito. Perfeito Entender mesmo, né? o quanto a gente precisa falar sobre e o quanto a gente precisa estar atento ao que a sociedade, os casos, os fatos estão apresentando. Isso é verdade, né? E assim, porque... E conta toda uma história da luta da mulher, né? A mulher negra, o espaço de luta, né? E tem aí, pega como foco a questão da Marielle. Gente, vai fazer um ano que a Marielle foi assassinada. Ela e o motorista dela, né? E a gente sabe que até hoje a justiça não tem uma resposta para o assassinato de Marielle. E Marielle, nós nos sentimos representados por Marielle. Então, o assassinato de Marielle, como se diz assim, que estão fazendo com que a gente se cale, né? E nós temos que mostrar para a sociedade, temos que mostrar que nós somos semente. Não vamos calar. A nossa luta, ela é contínua. E ela tem que cada vez mais se intensificar. Então, assim, dia 14 também, hoje nós vamos ter uma reunião, a plenária de mulheres no IFRN às 17 horas, para organizar o 14 de março, né, que vai fazer um ano do assassinato de Marielle. Então, o 14 de março também nós enquanto mulheres, temos que estar na rua, exigindo uma resposta para o assassinato de Marielle. Porque é uma coisa, Marielle é uma mulher negra, lésbica, periférica, que lutava na maré diariamente em questão das minorias. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente diariamente. Eu sempre estou postando nas minhas redes sociais. Marielle, eu posto quase constantemente, pedindo justiça, né? Que a justiça não dê uma resposta para isso aí. E a gente sabe que se a gente não ficar cobrando, não ficar pressionando, isso cai no esquecimento. E nós, enquanto mulheres, não podemos permitir que isso aconteça. Exato. Amanhã, só lembrando que amanhã, 8 de março, não é um dia de comemoração da mulher.
infelizmente, a grande maioria das mulheres, ela não tem noção, e a gente precisa jogar isso, né? Que o dia 8 de março não é um dia de comemoração, é um dia de luta e de respeito pelas companheiras que lá atrás. Por que dia 8 de março? Porque no dia 8 de março, lá atrás, a primeira vez que as mulheres se reuniram para ir lutar, para ter o salário iguais aos homens dentro de uma fábrica. E eles descobriram, os homens descobriram, os patrões e os homens descobriram, e essas mulheres reunidas foram trancadas dentro da fábrica e foram queimadas vivas. Né? Então, o 8 de março é um dia de luta, de muita luta. E essa questão da Mangueira, eu não sou mangueira, eu sou salgueirense, inclusive nos 400 anos eu saí. Mas, assim, eu torci pela Mangueira, porque eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje, de pressão de direita, de ameaça, né? Mulheres sendo mortas aí a cada esquina, índios sendo exterminados e etc e tal, que estão causando uma onda de medo, de calar mesmo, de silenciar. Eu acho que foi extremamente inteligente, sabe? Inteligente a Mangueira ter feito o que fez. Sabe por quê? Porque ontem, não era só no Brasil, antes de ontem, no dia do desfile, como ontem, no dia da apuração, não era só o Brasil que estava assistindo e torcendo pela mulher e pelas minorias nesse país. Era o mundo inteiro. Uns, até por o que a gente luta para que não aconteça, aquela cultura do Carnaval do Brasil, ser mulheres nuas no meio da rua. Não é? Porque tem muitos que vão olhar o Carnaval no mundo inteiro para ver as mulheres nuas. Que a gente luta contra isso. Mas a gente sabe que a mensagem que foi passada para o mundo inteiro e que está em toda a imprensa internacional é a denúncia do que nós estamos vivendo e a história de que todas as minorias e as mulheres viveram ao longo desse tempo. Então, para mim, eu me emocionei ontem, me emocionei no desfile, porque eu acho que foi o melhor momento político a Mangueira ao Sul. E é importante, assim, entendeu? Na hora que você estava falando, é parecida também, né? A gente vê muito nas redes sociais as pessoas falando, mas e cadê a morte de fulano e a morte de cicrano? E começa a banalizar, mas a gente tem que entender que existe uma representatividade. Inclusive uma representatividade na hora que a assassinaram. Eles não assassinaram uma pessoa na esquina que estava ali, eles assassinaram uma pessoa que representava uma ideia, uma ideologia, uma luta e tudo. Então, na hora que se fala sobre Marielle insistentemente, é isso, né? Para que as pessoas compreendam. E no mais, a questão dessa construção do dia, né? Na época, nessa fábrica, inclusive era uma fábrica que estava com situação muito ruim de condições, né? E por isso que até aconteceu esse incêndio. E foram vários anos de construção das mulheres naquele período. Fizeram greves, etc. Foi toda uma história. Mas aí, em certo tempo, a gente romantiza, né, essa história. E aí é o Dia da Mulher, rosinha para cada um, aquela coisa toda. E a gente esquece essa parte importante. Né? Mas enfim, gente, muito obrigada. Foi muito legal. A gente vai precisar encerrar, porque inclusive o pessoal tem compromisso, né? Isso. E a gente espera que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele vai ficar disponível, mesmo depois do ao vivo. O pessoal pode compartilhar, pode assistir. A gente pede que vocês enviem sugestões também, a gente pretende repetir, a gente ainda não sabe como é que vai ser a questão da periodicidade e tal, mas a intenção é que a gente esteja mais próximo de vocês, tratando os temas que são de interesse de todo mundo. E não vamos soltar a mão de ninguém. Né? Muito bem. E luta, muita luta. Valeu, gente. Obrigada, viu? Obrigada.